porque Evo Morales anunciou neste domingo que será candidato a presidente da Bolívia nas eleições de 2025. O anúncio vem depois do enfraquecimento das relações de seu partido, o Movimento ao Socialismo, com o governo do então aliado Luiz Arce. Segundo Morales, a decisão foi tomada pois o governo de Arce estaria forçando a extinção de sua sigla e até dos correligionários. Em uma espécie de pré-campanha eleitoral, o ex-presidente da Bolívia tem viajado o país e realizado comícios em várias cidades. Evo Morales comandou o país entre os anos de 2006 e 2019. Iria para um terceiro mandato consecutivo, só que o resultado da eleição não foi reconhecido. Quem assumiu o poder interinamente à época foi Jeanine Áñez, que 2 anos mais tarde acabou presa e condenada a 10 anos, sob acusação de golpe de Estado. A gente vai começar essa rodada com José Maria Trindade. Zé, mais um líder de esquerda anunciando retomada da vida política, Evo Morales na Bolívia. Qual o legado de Evo Morales no país? Você poderia relembrar a gente, Zé? Um legado de covardia. Ele, ao menor sinal ali de que ele seria deposto, ele simplesmente largou o país, que poderia ter aprofundado numa guerra civil, com repercussões muito fortes. Ele simplesmente deixou tudo e correu, fugiu, covardão, né? Sentiu que a coisa não estava boa. Ele tinha que ficar até o final e entregar o governo e passar pacificamente a presidência da República. Aí depois ele voltou, né, quando a coisa ficou mais calma e de uma maneira muito covarde, né, tenta agora voltar à presidência da Bolívia, mas tudo indica que ele não vai conseguir. Houve uma mudança de ares e todos entenderam o que é um governo de esquerda. A Bolívia estava em ascensão até entrar, né, nesse governo de esquerda que acabou piorando muito a sua condição. A situação hoje política no país é diferente e Evo Morales não terá como voltar à presidência. Mota, você analisa essa situação que envolve a América Latina também há bastante tempo. Já falamos daquele grupo informal que muitos defendiam, a Ursal. O que a gente tem visto é um crescimento da esquerda na América Latina e de que maneira essa volta de Evo Morales deve receber apoio de outras lideranças? Não é apenas o crescimento da esquerda que a gente está vendo. É de uma esquerda organizada e determinada a ficar no poder a qualquer custo. É bom lembrar, né? O Evo Morales concorreu às eleições de 2019, ele queria ser eleito pela 4ª vez, ele já estava no poder há 14 anos na Bolívia. É bom lembrar que a OEA, a Organização dos Estados Americanos, denunciou a ocorrência de fraudes eleitorais na Bolívia. O povo boliviano foi às ruas. Aí Evo Morales fez o que o Zé disse, sumiu, se mandou. Todos os políticos na linha de sucessão dele também sumiram. Quem teve coragem para assumir foi a Jeanine Áñez, que era vice-presidente do Senado. Ficou como presidente interina, inclusive teve o seu mandato reconhecido pelo Tribunal Constitucional da Bolívia. E aí, um ano depois, aconteceram novas eleições que foram vencidas pelo atual presidente, Luiz Arce, que é protegido de Evo Morales. Aí Evo Morales voltou para a Bolívia em novembro de 2020, depois de passar a faixa presidencial, a Jeanine Áñez foi presa, acusada de assumir irregularmente o poder. Ela também foi acusada pela esquerda de pertencer a uma minoria de descendência europeia, cristã e rica, e chamada de extrema-direita. E aí foi condenada a 11 anos de prisão. E aí é bom lembrar, um representante das Américas, da Human Rights Watch, declarou sobre o caso: estamos muito preocupados com a forma com a qual esse caso foi conduzido. E aí eu encerro perguntando a vocês sabem onde Evo Morales ficou refugiado quando fugiu da Bolívia? Na Argentina. Cláudio Dantas, como avalia esse anúncio de Evo Morales de disputar a presidência da República? Evo Morales, inclusive, é adepto de práticas pouco
republicanas e democráticas. Eu me lembro que ele chegou, quando presidente, a nacionalizar, inclusive, uma empresa brasileira na Bolívia, não foi? Exatamente. Nós tínhamos a Petrobras tinha uma planta de produção de gás na Bolívia e ela foi tomada pelo governo do Evo Morales e depois o Lula, quando presidente, resolveu deixar, né, de troco para o amigo, para o companheiro. Eu me lembro que nessa ocasião eu fiz algumas chamadas e entrei em contato com funcionários da Petrobras lá. E eu nunca mais esqueci, Daniel, um desses funcionários me relatou que a partir do momento que eles tomaram a planta industrial, chegou um grupo de elite de oficiais cubanos que passaram a gerir, vamos dizer assim, tocar efetivamente a planta industrial. Por quê? Porque o Morales, no governo Morales, eles não tinham mão de obra qualificada. Então ele recorreu a Cuba, recorreu aos venezuelanos também, havia venezuelanos. O Evo Morales, inclusive, ele se espelhava no Hugo Chávez. O Hugo Chávez era o grande ídolo dele. É um tirano também, como ele quis ser, um protótipo de tirano. Não deu certo, porque o sistema político também judicial na Bolívia ele é muito diferente do resto da América Latina. O Evo Morales, como bem disse o Mota, né, 13 anos no poder, ele tenta voltar. Ainda não está certo se poderá voltar, se poderá se candidatar. Mas é preciso que se fale do legado que o Evo Morales deixou. Um legado de corrupção, de absoluta falta de transparência, de prejuízo bilionário nas estatais e de absoluta desinstitucionalização. Um país que já tem problemas, né, institucionais, ele conseguiu enfraquecer ainda mais as poucas instituições que existem na Bolívia. E o que está acontecendo agora, e talvez isso explique um pouquinho essa atuação midiática do Evo Morales, é que há uma briga dentro do próprio partido, do MAS, Movimento ao Socialismo, que é o partido do Evo Morales e do atual, o Arce, o atual presidente. Há uma disputa de poder ali, aliás, um pouco parecida com o que aconteceu entre Dilma e Lula no passado. Hoje eles se abraçam, trocam afagos e elogios públicos, mas a gente sabe, o Zé sabe muito bem, aqui a gente que cobre política nos bastidores, em Brasília sabe que em determinado momento Lula e Dilma nem se falavam e um tentava, aí vamos dizer assim, ir atrás do outro. O fato é o seguinte, existe um racha hoje no MAS, um racha interno muito grande e claro, quem está com poder na mão está tentando fazer o quê? Investigar os malfeitos do Evo Morales, ou seja, o Arce está colocando o aparato estatal para investigar os malfeitos do Evo Morales e ele está reclamando publicamente disso, que está sendo perseguido e essa história toda a gente já viu acontecer num país não muito distante. O anúncio de Evo Morales de disputar a presidência da República na Bolívia. A Bolívia, né, Beraldo? Inclusive é um dos países mais pobres da América Latina e muitos atribuem isso justamente às administrações progressistas ou de esquerda. Coitado do povo da Bolívia, né, Beraldo? Pois é, mas precisa colocar de forma diferente. É um dos países com a população mais pobre. Porque quem explora o narcotráfico ou quem faz do governo o seu instrumento de enriquecimento vai muito bem, obrigado. Então você tem na população aquela massa que paga o preço desse comportamento absurdo dos seus governantes e que também são lenientes com o tráfico de drogas, com a criminalidade. A gente precisa lembrar, e o Caneto falou muito bem, a Petrobras colocou $1 bilhão de investimento nas suas plantas na Bolívia e o Evo Morales tomou isso na mão grande, com base no artigo da Constituição boliviana e ficou tudo por isso mesmo. Então você tem o Brasil, a gente aqui indignado com essa questão de Cuba, do financiamento do BNDES lá no Porto de Mariel, que foi garantido com charuto, e agora o Lula está ali tentando encontrar um caminho que seja bom para Cuba, mas não bom para o Brasil. Só que no caso da Bolívia é ainda pior,
Porque a Petrobras, naquela época que já estava ali naquele processo de ser saqueada para encher os bolsos e as campanhas eleitorais da turma da esquerda, engoliu esse prejuízo, que não só o prejuízo financeiro, mas também o fornecimento de gás que interessa ao Brasil, e ficou tudo por isso mesmo. E agora está aí, o companheiro vai voltar, porque olha também para o Lula voltou, por que o Morales não vai voltar? E fica tudo bem, é isso aí, não falta apoio na América Latina. Mas o fato é que a gente vai de mal a pior, nós estamos indo na contramão da lógica, porque esses grupos políticos que estão vencendo eleições nos países latino-americanos são grupos políticos que não entregaram uma melhora de vida para a sua população. No entanto, continuam tendo voto, continuam tendo importância, continuam sendo considerados. Quer dizer, o capim está comendo boi, geral, nos países todos. Como é que a gente resolve isso? Só vejo uma forma. E é demorado. E parece uma retórica, parece um blá, blá, blá. Mas enquanto nós não cuidarmos da educação das pessoas, para as pessoas terem consciência do que está acontecendo, perceberem como estão sendo roubadas, não só roubo do dinheiro, mas tendo a sua vida roubada, a sua segurança roubada, a sua estabilidade roubada, a sua prosperidade roubada por esses grupos, realmente não vai ter solução para isso, é inacreditável. Pois é, Mota, você inclusive fez uma participação hoje no programa Pânico, eu pude escutar alguns trechos, sempre boas contribuições para a audiência da Jovem Pan News. Agora, partidos de esquerda, administrações progressistas acabam adotando algumas estratégias ou para se perpetuar no poder ou para manter uma relação diferente com a população. Coitada da população que muitas vezes não consegue perceber algumas ferramentas que são utilizadas. Como o cidadão comum deve olhar para uma administração e enxergar que determinada ação, sei lá, uma contribuição, uma assistência, aquilo muitas vezes pode ter um outro objetivo. Aquilo pode te ajudar ali no dia a dia, comprar algo emergencial, mas se aquilo se perpetuar, se aquela assistência, aquela taxa, aquele voucher durar por muito tempo, não sou estranho, Mota? Esse é o jogo dos populistas, aqui no Brasil, na América Latina, no mundo inteiro. São aqueles políticos, em geral, que chegam no poder e, para não sair do poder, eles usam um truque. Eles tiram o dinheiro da população, eles tiram o dinheiro do bolso do trabalhador e aí eles, entre aspas, dão de volta coisas que foram compradas com o nosso próprio dinheiro. É o Estado que quebra a sua perna, depois te dá uma muleta e você fica eternamente grato. Sem esse Estado eu não conseguiria andar. Eu já contei aqui a história de um amigo que mora nos Estados Unidos, me mandou uma foto de uma moça chegando no prédio dele, abrindo um carro japonês, daqueles grandes, último modelo, e tirando vassoura, pá, produtos de limpeza. Essa moça é faxineira, trabalha no prédio onde meu amigo mora, nos Estados Unidos. Ela tem um carro, o último tipo, ela provavelmente tem uma casa, mora muito bem, ela provavelmente leva uma vida de classe média. Por que que as faxineiras no Brasil não levam essa vida, uma vida igual àquela? Porque boa parte do dinheiro que todos nós ganhamos, inclusive as faxineiras, vai para sustentar essa máquina que fica todo dia pensando uma forma nova de nos proteger, de cuidar da gente. Agora, Zé Maria, o que pode explicar para o grande público, as pessoas que nos acompanham, o que pode explicar o avanço da esquerda em vários países da América Latina? Muitos defendem a economia liberal, partidos de direita, Estado mínimo, etc. e tal, mas para a população, para as pessoas que acompanham o programa, por quê? O que pode explicar que esses partidos de esquerda, essas administrações, acabam se proliferando por países da América Latina, hein, Zé? A pobreza ajuda nesse caso? Os partidos de esquerda, a mensagem dos partidos de esquerda é o tal canto da sereia. Apresenta uma coisa bonita, atrativa, né? E é como se fosse um livro onde até a terceira página é um livro muito bom e a quinta, sexta,
centésima e tal, uma tragédia não vale a pena. Então, há esse canto da sereia, frases bonitas e a cestinha que o Mota sempre fala aqui, né, que carrega sempre aqueles chavões e aquelas ideias, e aí o povo embarca. Veja bem, assim que um governo estabelece, por exemplo, o congelamento de preços, assim que o governo estabelece um sistema de distribuição de comida, distribuição de salários, sem a pessoa trabalhar, ela acha muito bom. E é realmente muito bom. Mas daí para frente, não dá, não adianta. O socialismo é um regime muito bom, desde que tenha alguém para financiar. Se tivesse alguém para financiar, para jogar dinheiro lá, seria bom. Mas como não existe isso, né, daqui a pouco o país não aguenta continuar com aquelas benesses e aí vem a tragédia. É a distribuição da miséria. Mas o que explica o sucesso em alguns países, em alguns casos, é esse canto da sereia, vendendo um local maravilhoso onde jorra o mel. Para fechar, você, Dantas, a gente também quer escutar a sua avaliação em relação a essa proliferação de administrações de esquerda, que muitas, inclusive, se ajudam, né? Há um intercâmbio entre esses líderes de esquerda aqui na América Latina, não é, Dantas? Sim, os países mais fortes ajudam os mais fracos. E aí, nesse caso, lá vamos nós de novo, Daniel. Lá vamos nós de novo com o BNDES, com o BRICS, com tudo que for possível. Inclusive, está em discussão, é sempre bom lembrar, está em discussão lá na Câmara o projeto que dá ao Congresso Nacional o poder de aprovar empréstimos do BNDES para obras no exterior. Eles chamam de exportação de serviços. Na verdade, é fazer obra de infraestrutura lá fora, em vez de fazer aqui dentro. Foi isso que foi feito durante o governo do PT. As pessoas não têm essa consciência. Por quê? Porque as pessoas não se informam. Por quê? Porque elas estão dedicadas a tentar ganhar o seu pão. Colocar o leite de manhã, elas estão preocupadas, estão trabalhando 12 horas por dia, gastando mais 4 horas no transporte público, num péssimo transporte público, e não tem tempo nem para se informar direito. Então, assim, até vai aqui o meu agradecimento a quem consegue ainda, seja no seu deslocamento para casa, da casa para o trabalho, acompanhar a Jovem Pan no rádio ou na TV, ou em alguma das plataformas, né? Nós estamos presentes em todas as plataformas. Olha, infelizmente, todo o legado, né, desses governos de esquerda, todo o legado prejudicial, ele parece que é esquecido rapidamente. E, por outro lado, também há muita incompetência de quem assume no lugar da esquerda, seja a direita, seja governos de centro. Quando a gente olha a América Latina toda, a gente percebe uma incompetência muito grande. Aliás, o kirchnerismo voltou na Argentina. Foi uma falha ali, porque né? o Macri foi incompetente. Não adianta, não tem como chamar de outra coisa. Não entregou, não performou, como gosta de falar o pessoal da Faria Lima. Não performou. E é isso que eu digo sempre. O eleitor, que é o pagador de impostos, que é quem banca essa máquina toda, ele deve cobrar do político e não idolatrá-lo. Ele deve cobrar do político todos os dias, seja de qual campo ideológico for. Ele deve cobrar do político entrega, resultado, que ele consiga, com o seu mandato, fazer o mínimo. E não estou falando aqui de assistencialismo algum. É política pública para fortalecer a sociedade, fortalecer os serviços públicos e permitir que a própria economia se desenvolva sem a mão pesada do Estado. Eu acho incrível a discussão sobre reforma tributária, porque em nenhum momento você pode falar, tá tirando daqui, tá mexendo ali, tá mudando a colar, vai melhorar a qualidade dos impostos. Tá, mas a carga tributária é a mesma? E continua sendo pesadíssima. Enquanto a carga tributária permanecer pesada como está, faltará dinheiro para o quê? Para o cidadão se desenvolver, prosperar, investir o dinheiro que sobra daquele custo, fora o custo ali fixo que ele tem
né, para sustentar um aluguel, para pagar, para fazer um mercado. Ele precisa ter dinheiro para o lazer, ele precisa ter dinheiro para a educação, para melhorar a sua educação, para dar educação para os seus filhos. Então, assim, é tudo muito precário no Brasil, infelizmente. E a incompetência dos governos também de direita justifica boa parte do retorno da esquerda. Por quê? Porque, infelizmente, o eleitor vive de passado. Ele tem sempre aquela mentalidade nostálgica quando vai depositar o seu voto na urna. Pois é, eu vou pedir para o Beraldo fechar, mas eu acho que o Mota fez alguma manifestação aí. Quer falar alguma coisinha, Mota? Não, eu queria fazer uma observação aqui sobre isso que o Dantas falou. Os governos que não são de esquerda, eu não vou nem usar a palavra governos de direita, né? Porque isso, aí a gente entra numa coisa muito específica. Vamos pensar num governo sério. Vamos pensar que nós cinco fomos eleitos para governar o Brasil amanhã. Vamos fazer a coisa certa. A coisa certa não é necessariamente o que traz votos. É como uma mãe. Você pega duas mães. Uma dá para o filho todo dia doce, bala, biscoito. A outra diz, não, filho, você tem que comer verdura, legume. Tá? Se você fizer uma eleição ali, ganha a mãe que dá bombom, que dá bala. Isso é um fenômeno não só do Brasil, não só da América Latina. Esse populismo é um fenômeno que está hoje varrendo o mundo inteiro. Isso explica, por exemplo, assuntos que a gente já discutiu aqui, a história da linguagem. Em vez de se preocupar com o que a gente mostrou aqui, um exército paramilitar em treinamento no Rio de Janeiro. Em vez de se preocupar com isso, nós vamos discutir quem pode entrar em que banheiro, porque isso dá pauta. Um governo responsável, ele não subsidia uma empresa pública com dinheiro dos impostos para evitar que os combustíveis subam. Ele sabe que tem hora que o combustível tem que subir, ele tenta, talvez, ajudar aquele que precisa, mas é muito difícil, Dantas, você competir com um populista que não tem escrúpulos, que mete a mão no dinheiro, né? Eu não acho que isso seja necessariamente uma coisa de direita versus esquerda, quem quer fazer a coisa certa. A coisa certa é sempre difícil. É muito mais fácil acender um baseado e ficar de boa, depois que o baseado acabar, acende outro, depois usa um crack, agora você chega para o cara e diz, não, você tem que ficar sóbrio, a vida é difícil mesmo, meu filho. Vão haver momentos em que você vai achar que tudo acabou, mas não acabou, sempre tem um dia de amanhã, você tem que acordar cedo, trabalhar, é assim que se progride na vida. É uma competição muito injusta, né, com um cara que chega e diz, não, deixa que eu vou cuidar de tudo para você. Parabéns, viu, Mota? Parabéns. Ô, Mota. O Dantas vai falar, depois eu passo para o Beraldo. Você, Dantas? Não, é só uma frase. Os cafajestes são sedutores. A gente aplica isso na política. É o canto da sereia que o Zé mencionou. Esse discurso populista, ele entra no ouvido da pessoa mais ignorante, aquela que não está acompanhando, justamente porque não tem condição de acompanhar, de se informar bem, de forma com qualidade, de enxergar a política de uma forma pragmática, de olhar o político não como ídolo, mas como empregado. Não é doutor. Ele é empregado do eleitor. E visão de longo prazo. E visão de longo prazo. É preciso. E com certeza, se uma propaganda eleitoral de um partido ou de uma coalizão progressista utilizar a palavra amor, desconfie. Agora, Beraldo, eu queria escutar a sua análise e avaliação acerca, assim, quem estiver nos acompanhando por imagem, vai observar que no chapéu do nosso crédito, da nossa manchete, tem a seguinte frase, boa frase, inclusive, que a nossa produção colocou: esquerda dominando a América. Uma pergunta, uma interrogação. E aí eu queria passar para você, Beraldo, que você nos trouxesse um raio-x da situação da América do Norte. A gente poderia colocar no plural, esquerda dominando as Américas, porque a gente tem presidente Obrador no México, considerado de esquerda, um progressista. Joe Biden, do Democrata, seria o quê, se nós compararmos com o Brasil, um centro-esquerda? E Justin Trudeau no Canadá, primeiro-ministro. Também muitos entendem que ele tem características de um progressista. Falei besteira? Não falou, não.
A diferença, se você olhar nos Estados Unidos e no Canadá também, é que as instituições são mais fortes, né? O que é isso? O funcionamento do governo ele é mais consolidado. Então, o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte aqui nos Estados Unidos, ela tem uma dinâmica que ela tem funcionado há mais de 200 anos com independência. O Congresso, você ainda encontra, até pelo sistema de voto distrital, você ainda encontra independência. E aí tem algo que eu acho que é fundamental, que é a autonomia dos estados. Então, os Estados Unidos são 50 estados, mas eles têm autonomia para decidir uma série de coisas que impactam o cotidiano da população. Então, o Joe Biden, ele é um progressista que está fora de forma, ele está com dificuldade em levar adiante a sua presidência e, por isso, ele tem cansado o eleitor e aí as pesquisas mostram já Trump à frente dele. Eu acho que Biden terá muita dificuldade, apesar do Partido Democrata estar fazendo manobras para tirar a força do Robert Kennedy Jr., eu acredito que Biden terá, mesmo assim, muita dificuldade em ser o candidato democrata nas próximas eleições. E do lado republicano, que é o partido conservador de direita, você vê o crescimento do Trump porque a população está realmente muito preocupada. Aí você soma isso, essa questão federal, a uma realidade que você tem visto. A Nova York hoje é um cheiro de maconha permanente na cidade. Virou uma cidade de maconheiro. As pessoas estão na rua ali fumando maconha, vendendo maconha, oferecendo maconha. Onde é que vai parar a juventude disso? Aí você vai à Califórnia, vendo essas cenas que estão se proliferando na internet, pelo WhatsApp, de roubos, assaltos, fora a questão das drogas, a violência que vai se impondo. Pô, a Califórnia podia ser um país de tão forte que era a sua economia. Mas o que tem acontecido com as empresas de tecnologia? Estão indo embora da Califórnia. No Texas, você tem a cidade de Austin crescendo enormemente a partir da captação de mão de obra para as empresas de tecnologia. Então, os Estados Unidos está se reorganizando. E o que eu estou vendo? Você terá alguns estados que vão proteger melhor, de forma mais firme, o comportamento conservador, e outros estados estão liberando geral. Esses estados que estão liberando geral vão pagar o preço por isso. Mas você tem a separação, você tem a opção. Porque se a Califórnia virou um inferno, se Nova York virou uma maconhagem só, você pode fazer as suas malas e mudar para o Texas, mudar para o Alabama, mudar para outro estado e tocar a sua vida conforme você acredita a partir de lá. Mas quando você olha para o Brasil, isso não é verdade. E aí, por que não é verdade? Porque no Brasil, como outros países da América Latina, você não tem projeto. As pessoas não sabem o que esperar nem o que exigir. E aí você tem que olhar o Brasil como um país a ser construído como nação de verdade. Quando você vai comprar um apartamento, vamos dizer que você vai comprar um apartamento na planta, o que tem lá no stand de venda? Tem a maquete, tem um descritivo, tem um monte de foto, para que você olhe e enxergue o futuro. Bom, eu vou me comprometer a fazer esses pagamentos aqui e vão me entregar este apartamento desse jeito, num prédio com essas características. A mesma coisa tem que funcionar quando você olha para a sua cidade, quando você olha para o seu estado e olha para o seu país. Cadê as prioridades? Você sabe qual é a próxima rua que deve ser asfaltada na sua cidade, no seu município? E não é por um interesse eleitoral. Vou asfaltar essa rua aqui, porque aqui tem muito eleitor, então eu vou asfaltar. Não, tem que ser por ordem de prioridade. Bom, eu vou asfaltar essa avenida porque ela dá acesso ao hospital, ela dá acesso à rodovia, eu vou poder instalar aqui indústrias, vou poder ser mais atrativo para as indústrias. Mas não tem isso, não vai dar valsa. E aí você tem essa questão do dinheiro que vai financiar obra em países como Cuba. Por que esse dinheiro vai para lá e não vem para cá financiar obras, mesmo que seja executada por empresas estrangeiras que tenham capacidade e competência, mas que venham ao Brasil fazer obras, contratando mão de obra brasileira e que encontrem uma condição de financiamento competitiva para que a gente execute as obras que o Brasil precisa para se desenvolver, crescer como nação, ter mais dinamismo e tal. Mas ninguém fala disso. É o populismo que toma conta, Canhato.